Honestly, what the f*** are we doing here? What a fucking idiot! This is unacceptable! What a stupid guy, he closed me the door. Feitoria, começando mais um Carreteiro Podcast. Estamos aqui falando de Fórmula 1, então é o Carreteiro F1, um projeto da Carreteiro Produções. Eu sou o Fanny Weber e comigo nessa volta de apresentação do programa, Rodrigo Azevedo. E é isso aí, Fanny. Vamos lá. Penúltima corrida do ano, penúltima corrida da temporada, do campeonato. Não foi aquilo que a gente imaginou que seria. A gente ficou cogitando que poderia ser mais uma corrida de tirar uma soneca, né? Como foi lá México, Estados Unidos e tudo mais. Baita GP do Brasil e uma reta final aí para um campeonato que já tem o vencedor definido. Uma reta final aí interessante, né? Algumas coisas diferentes acontecendo. Coisa boa, hein, Rodrigão? Coisa maravilhosa. Lembrando, então, a todos os amiguinhos, todos os ouvintes ou teleassistentes deste podcast, que o Carreteiro ele é gravado, então, aqui nesta plataforma, aqui do canal Roxinho, em Jogando Coisas EF. Normalmente é nas quartas-feiras, às 21 horas, mas essa semana, excepcionalmente, por questões de saúde, estamos, então, na quinta-feira, às 19h. Depois vai para o canal lá naquela plataforma popular de vídeos fornecidos pelo Google. Também aproveitando que você vai ouvir em formato vídeo, pode ouvir em formato áudio também do Spotify. Lembrando, lá no Spotify então, ou nas outras plataformas, sempre seguir, dar nota se é lugar de dar nota, dar joinha se é lugar de dar joinha, beleza? Aproveitando, então, segue também o canal Carreteiro em todos os outros lugares, tem no Twitter agora fazendo promoção. Além disso, estamos disponíveis em áudios nas outras plataformas que existem. E quero lembrar aos amigos que essa semana que passou, que estreou também um outro projeto do Carreteiro Produções, que é o Carreteiro de Copa, onde eu, Rodrigão, Anderson Kegler e Gabriel Pinto estamos falando de Copa do Mundo, muito além do futebol, muito além da bola rolando, estamos falando de curiosidades sobre essa Copa do Catar e tudo mais, e fazendo grandes debates para a prosperidade, né? É um programa que serve para a prosperidade, não é um programa perene, é um programa muito maior até que nós mesmos, queridos. Enfim, esse é o Carreteiro, é a Carreteiro Produções. Então, se você gosta do Carreteiro F1, manda para seus amiguinhos. Eu sei que a gente já tem uns ouvintes legais, sempre tem em torno de ouvintes fiéis que estão conosco. Então, compartilhe para os seus amigos, principalmente para aquele amigo que ficou surpreso com essa maravilhosa corrida de Interlagos, Rodrigão. Que coisa boa! Jorjão da Massa venceu Interlagos. Cara, o que a gente pode falar dessa vitória, Rodrigo? Pô, pessoal, o George Russell ele venceu a sprint no sábado, né? E aí o pessoal na transmissão lá falando, pô, venceu, mas não vale como números, não é uma vitória oficial para a Fórmula 1 e tudo mais, apesar de ser uma vitória na pista e tudo mais, né? E o pessoal, pô, que chato vencer dessa forma, né? E sim, a primeira vitória teria que ser no grande prêmio mesmo, não numa sprint e tudo mais. E aí o cara foi lá e venceu no domingo também, né, cara? Com autoridade, né? Com autoridade e pô, cara, eu acho isso muito bom. Puxando aquilo que a gente estava falando no último programa, que a gente quer um 2023 aí mais competitivo, né? Com mais pilotos, mais equipes aí competindo e tudo mais. George Russell finalmente se coloca aí como um dos pilotos a ser protagonista em 2023, muito pela sua competência, óbvio, a gente nunca duvidou da competência dele, mas também porque a Mercedes ressurge das cinzas, né? Eu acho que a Mercedes já vinha mostrando aí bons trabalhos nas outras corridas aí, principalmente depois do meio do ano, mas essa corrida eu acho que é a virada de chave de fato, assim, né? Vitória, né? Primeira vitória do ano da Mercedes, não vencia desde o ano passado.
Talvez aí, se for olhar no calendário, talvez mais de um ano sem vencer. A equipe Sim. que empilhou aí 8 títulos mundiais, né? Já no ano que deixa de ser a campeã, ter apenas uma vitória é um baque, né? Então, pô, cara, massa pra caramba isso, porque só uma equipe disputando a gente já teve, né? E não é legal. Já teve a Mercedes aí alguns anos atrás, né? E tava se desenhando para virar isso com a Red Bull, né? Sim. Mas não é bom para ninguém, né? Então, muito feliz pelo Russell, que é um cara super competente, mas feliz também por ver que ele vai ser um dos protagonistas ano que vem e ver que a Mercedes tá crescendo de novo. Cara, e o Russell quase fez um Grand Chelem, né? O problema da sprint é que ela fode todas as estatísticas, né? Porque quem é o pole é o outra maluquice de Interlagos, né? Que foi o Magnussen, Sim, que foi pole no Qualify, no Qualify. que era para sprint. Então daí, tipo assim, porra, o Magnussen foi pole lá nas bizarrices por causa do tempo de Interlagos também, coisa maravilhosa esse Sim. negócio de Interlagos de chover. Daí o Magnussen fez a volta mais rápido, logo depois começa a chover, os carros batem, o cara o Russell derrapa lá e daí dá uma bandeira amarela, e daí os carros não podem fazer a volta, daí depois começa a chover, daí se você sabe, foi a tempestade perfeita, como diriam os gringos, assim, a perfect storm, para o Kevin Magnussen da Haas ser o pole. E o Russell, então, na sprint vence, mas não é considerado pole, por causa que... e não é considerado vitória, então fica esse limbo da sprint race, mas faz 8 pontos, que são importantes. E daí depois ele vence a corrida, só que não vence de ponta a ponta, porque quando ele vai para o pit, o Hamilton passa ele, e daí tira o que poderia ser um grande chelém. Mas, enfim, é incrível, assim, a Mercedes nesse final de semana, né? Porque a Mercedes, durante a semana, depois de uma boa corrida do México, eles estavam assim, a gente não pretende, a gente não se engana que faremos uma corrida tão boa quanto a gente fez no México de novo, né? Não vai rolar no Brasil. A característica da pista é completamente diferente, blá, 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 blá. Deram esse migué. Mas não foi o que aconteceu, né? Aconteceu competitiva nesse final de semana, só que a Mercedes estava muito melhor. E a Ferrari ainda tinha o problema eu acho que o Leclerc saiu lá atrás por causa do troca de motor, se não me engano, e não sei o que. Então daí ficou tudo nas costas do Carlos Sainz Jr. Então foi uma coisa interessante, assim, e se não fosse o George em primeiro, eu acho que o Hamilton até teria tentado uma forçada para ultrapassar, mas eu acho que ele priorizou o time, porque ele poderia ter diminuído aquela diferença de 1 segundo ali, mas eu acho que daí ele resolveu, vou manter o certinho aqui, porque se a gente for brigar lá na frente pode dar merda, e daí se der merda, os dois vão sair fora e dá abertura para o outro, né? Então acho que mostrou o Hamilton que é um estrategista, assim, né? Que imagina se o Hamilton chega perto do George e daí isso slow down os dois, né? E torna possível o Sainz chegar perto, tá ligado? E quando vê, tira a vitória certa, uma dobradinha certa dos dois. Então foi uma coisa bem inteligente, assim, do Hamilton nesse sentido. E aquele negócio, escolha suas vitórias, né? Escolha suas batalhas. Rodrigão, o que tu acha disso? Tu acha que eu tô certo ou acha que eu tô viajando demais? Não, cara, eu acho que foi bem isso mesmo, porque ele tinha equipamento, tinha condições de chegar mais perto, né? E não só isso que tu falou, né? Enfim, no momento que ele chega, eles vão brigar, vão fazer tempo de volta menor e tudo mais. Mas ainda assim pode ocorrer um toque, né? E aí tu imagina numa situação dessas que eu falei ali no comentário inicial, né? Um ano sem vitória da equipe, né? Com o trabalho todo que o Hamilton teve esse ano, e foi Sim. bem
Jogou pela equipe mesmo Não nesse foi ano, né? divulgado, não foi divulgado oficialmente, mas foi todo mundo que tem aquelas informações de bastidores lá e tudo mais trouxe à tona isso de que o Hamilton trabalhou muito esse ano para recuperar o carro, né? E pô, isso aí foi vestir a camisa mesmo, né? Óbvio que ele mesmo não ia querer jogar isso fora numa disputa no penúltimo Grande Prêmio do ano, sabe? E claramente estão pensando já em uma continuidade para o ano que vem, aquela coisa toda. E outra, né, meu? O Russell é um cara competente, né? Não é sei lá, vou chutar um nome qualquer que vem à cabeça aí, não é um Mazepin, um Latifi que caiu de paraquedas ali em P1 e tava ganhando. Sim. O cara merece, é um bom corredor e tudo mais. E eu acho que faz sentido, sim, isso tudo que tu falou. Certamente teve alguma situação assim de pensar em manter a dobradinha e tudo mais até o fim. E, enfim, tem mais um grande prêmio, né? Quem sabe aí no último grande prêmio do ano a Mercedes comprova que estava na frente, o Hamilton tem mais uma chance. Até porque é o seguinte, já foram alguns pódios esse ano, né? Então, não é o fato de vencer ou ficar em segundo agora no Brasil, penúltima corrida do ano, que vai fazer tanta diferença para ele, né? O Sim. importante é pontuar e tudo mais. Existe uma característica e um recorde histórico do Hamilton, que é que toda temporada ele vence pelo menos uma, né? Pelo menos uma, desde o início, né? Em todas as temporadas ele Exatamente. ganhou pelo menos uma corrida, perfeito. E é meio que essa, sabe? É meio que tipo assim, putz, será que ele não ia. Tipo, a dúvida era essa, será que ele não vai forçar para poder vencer a dele esse ano? Que a que ele Sim. tinha chance era essa, né? A mais clara chance até agora foi essa. Uhum. Mas, tipo assim, foi uma chance clara, pero em nenhum momento a vitória esteve na mão dele, né? Sabe? Tipo, se ele fizesse uma forçada, ia ser ele forçando para vencer. Isso aí. Fora isso, assim, porque todo momento esteve na mão do Russell a vitória desse GP, né? Então, tipo assim, seria ele se metendo na vitória do amiguinho, né? Isso aí. Não é tipo assim, não, tava equilibrado e tal. E tanto que quando teve o último safety car, o Russell pergunta, tá aí, como é que vai ficar a nossa situação? Isso mesmo, ele não espera vir uma ordem da equipe, eu acho que ele mesmo já pensou assim, posso me iludir ou vai ter alguma ordem Tipo assim, maior, né? a gente vai brigar, a gente vai disputar a posição, vocês vão deixar eu ficar na frente. Não, vocês podem disputar, daí ver se a gente pode disputar, mas vamos ser inteligente, né? E daí o Russell, o carro dele eu acho que estava melhor ajustado também, daí ele estava pegando grip melhor, então ele estava conseguindo conseguiu abrir um segundo relativamente rápido, e o carro do Hamilton também estava melhor que o da Ferrari, porque ele abre também, o final do tempo ficou com 4 segundos de vantagem sobre a Ferrari, mas, né, 4 segundos, assim, é muito, mas, né, dependendo não é, entendeu? Então, tipo assim, fica uma coisa meio dúbia, assim. É 4 Claro, tem segundos em condições iguais ou com o pneu com 15 voltas de diferença? Né? Isso, exatamente, né? Exatamente. Enfim, e o Hamilton tava com um macio, mas um macio usado também, Sim. tem esse detalhe. Assim. E tem outra coisa também que eu acho que é importante lembrar, que o Hamilton teve uma batida, né? Teve uma pancada no início da corrida, ali com o Max Verstappen, né? E aí, assim, eu não tenho certeza se o carro dele estava 100% equilibrado. Né? Não sei o quanto ele estava passando de trabalho ou não para conseguir fazer aquilo que ele fez. E independente disso, uma baita corrida dele que, pô, ele estava em quê? Em terceiro, segundo, quando eles bateram. Foi lá para trás e voltou, recuperou e tudo mais. Não precisou parar no box, né? Mas perdeu várias posições. Foi uma corrida de recuperação até o final, né? Então, me pergunto se a gente tinha falado ali dele ter vencido em todos os anos, né? Pelo menos uma corrida. Me pergunto se, caso não tivesse o acidente, né? Como é que seria essa batalha dele com o Verstappen e tudo mais, porque possivelmente eles teriam conseguido agredir o Russell e talvez ultrapassado ou não, sabe, né? Mas certamente ele estaria aí, não estaria com aquela cabeça pensando na razão de tipo, pô, recuperei toda a corrida, né? Vamos garantir a dobradinha.
Não, né? Certamente estaria com a faca nos dentes e A brigando pra condição ser vitória, seria completamente outra. É verdade. Esse toque que o carro tem, inclusive o Hamilton questiona se tinha algum dano no carro e tal. né? Uhum. Nada muito aparente, mas é aquele negócio assim, ó. É aquele toque do caráter do Max Verstappen, que logo depois a gente vai comentar mais. Sim, sim. Porque tem um detalhe interessante. Eu nem tinha botado esse assunto na pauta, mas como a gente tá falando de Hamilton, não tem como não falar desse toque. Pô. Porque tem um detalhe interessante por causa que foi o Pérez, ou foi o Stroll, ou foi o Ocon. Acho que foi o Ocon que bateu nele no Brasil em 2019. O Uhum. Max Verstappen estava liderando e o Ocon estava de retardatário, assim. Só que estava com o melhor pneu, melhor condição e queria ultrapassar e forçou uma ultrapassagem do mesmo jeito que o Verstappen forçou ali e tirou os dois, tirou só o Verstappen da corrida em 2019. E foi E o daí o Ocon. que ele Acabei de foi o Ocon, confirmar, né? Foi o Ocon. E daí esse ano ele resolve fazer isso, tentar essa de novo. E ele dá uma entrevista pós-GP e tal, dizendo que sabia que ia bater no Hamilton e que 5 segundos saiu barato, porque para ele não fazia diferença nenhuma a posição que ele ia ficar, e para o Hamilton era uma grande coisa, tá ligado? Então ele fez, tipo assim, ele diz, eu sabia que ou ele tirava fora ou a gente tocava, e eu meio que, tipo assim, deu a entender. Daí, claro, surge vários vídeos de que essa é uma característica da corrida do Verstappen, né? Uhum. Ele sempre deixa a decisão de colisão para o adversário, né? Isso aí. Ele sempre põe o carro dele, faz o apex de uma forma que ele vai sempre correr para o lado, para o traçado melhor, né? E daí a gente pode discutir aqui se isso é legal ou não no sentido legal da história, porque volta e meia tu tem que dar carro de distância, viu? O problema é que o Verstappen nunca foi punido por isso, né? Não vai ser agora que vai começar a ser punido, né? Então, tipo, sabe, não tem o que fazer assim, porque foi as mesmas coisas que aconteceram em 2021, né? E que daí que culminou inclusive no trecho em Silverstone que ele voou uns 6 mil quilômetros no toque lá do Hamilton, que é a mesma coisa, que o cara não quer fazer a curva junto, ele quer fazer a curva como se não tivesse carro nenhum do lado dele, daí, porra, né? Uma hora o cara vai parar de, tipo, tirar o pé, né? E daí se tu vê os vídeos do Hamilton com ele, meu, no Brasil, ano passado, aconteceu a mesma coisa, ele faz isso, tanto que os dois saem para fora do S do Senna depois, assim, depois do S do Senna saem os dois para fora, né? Que ele vem muito rápido e daí ele não tem o grip para segurar o carro, daí ele vai, tá ligado? E te leva junto, se tu ficar no meio, já era. É do tipo assim, não tem o que fazer, né? Tipo assim, a inércia não deixa de fazer menos que isso. Sim. Eu até tava revendo aqui o vídeo, né, pra ver do ponto de vista e tudo mais. Claramente o Hamilton na frente. Exatamente. E o espaço que tinha ali, cara, tinha espaço para os dois carros, porque claro que dava tinha. tranquilo para fazer a curva com as rodas em cima da zebra, que é uma coisa que quem tá buscando aquele traçado mais rápido da pista faz, né? Quem tá tangenciando aquela curva, aquela zebra ali, ela é atacada. Né? Isso, essa zebra é uma zebra de ataque. Exatamente, inclusive se tu vê o vídeo que tem a câmera on-board, tu vê que a zebra, a extensão dela ali naquela parte, ela é toda marcada de pneu ali, de marca do pessoal passar por cima dela mesmo. Então, cara, tinha espaço de sobra. E aí, eu quero acreditar que quem fala que o Hamilton não deu espaço é porque tava olhando pra linha. Um abraço pro Gabriel, inclusive. Um abraço pro Gabriel, nosso amigo. Pra linha antes da zebra, né? Mas não, a linha da pista ali, ela fica passando a zebra. Então tinha espaço tinha espaço para os dois fazerem aquela curva tranquilamente. E a gente já viu outros lances do Verstappen no mesmo tipo de situação, deixar o carro bater. Comportamento e tal. Exatamente. E tipo assim, até para quem pode ser eventualmente fã do Verstappen, o que obviamente não é meu caso, tá? Mas assim, a gente... eu não vou fingir uma... Sim, uma imparcialidade.
porque o nosso ouvinte, se tem uma coisa que o nosso ouvinte pode aprender a gostar é com a nossa sinceridade. Mas o Verstappen é um bom piloto, tá? Sim, ele é um sim, bom sim. piloto, ele é um cara corajoso, ele é um cara cabeça dura, às vezes até demais, sabe? Mas é uma característica que na Fórmula 1 é importante. Uhum. E ele tem um carro foda, tá ligado? O que eu acho que é o seguinte, é que ele não precisa disso, tá ligado? Sim. Sabe, entendeu? Sim. Ele pode vencer campeonatos sem fazer isso. E daí a gente bate para a próxima pauta, que já que a gente entrou em Max Verstappen, a gente vai para a próxima pauta, que é treta na Red Bull, né? Porque Treta na Red Bull. o Verstappen ele implodiu as relações com o Sérgio Pérez, Rodrigão. Uhum. Implodiu. Vou ler o textinho que eu preparei aqui, que ó, bicampeão mundial implode relação com o companheiro de equipe, coloca time em uma saia justa e merda no ventilador publicamente. Tudo por conta de um 6º lugar numa corrida no Brasil. O campeão não cedeu posição para o companheiro, que briga pelo 2º lugar do campeonato. Resultado final, então, que o Checo Pérez não terminou a corrida em 7º e ficou empatado em pontuação em 290 com o Charles Leclerc, só que o Charles Leclerc está em 2º porque tem uma vitória a mais que o Sérgio Pérez. Rodrigo Azevedo, isso mostra um pouquinho de caráter, não sei, essa é a minha... Cara, eu ainda sou inebriado por ouvir uma entrevista genial do Vettel, que já foi um piloto muito rebelde, Uhum. mas de um jeito diferente, entendeu? Então, assim, é impossível não comparar o Verstappen com o Vettel, porque por mais que o Vettel fosse pau no cu um tempo atrás com o Mark Webber, principalmente, Uhum. não era nesse nível, entendeu? E outra, né, cara, eles competiam, né? Eles competiam. Mark Webber competia com o Vettel. Né? O Pérez não compete com o Verstappen. Né? E outra, né? O Pérez já ajudou o Verstappen muitas vezes. Justamente nesse sentido, né? Para ele ser campeão e tudo mais. E quando ele fala ali que em algum momento ele fala que se o Verstappen tem 2 títulos mundiais, né? É graças a ele, tá? Não é graças a ele, mas tem a ajuda dele. Vamos mudar a frase. Tá? Certamente ele falou que eu li. Mas não é pouca ajuda, né? Não é pouca ajuda, exatamente, porque essas trocas de posições aí sempre ocorreram e o Pérez é o cara. A gente comentou já em outras vezes, né? O Pérez é o cara que é o gente fina do grid ali, né? O cara que se tem um piloto que tu gostaria de convidar para um churrasco, é o Pérez, né? É o cara que é o cara que é o parceirão aí do grid, né? Cara, mas assim, ó, Abu Dhabi do ano passado, Rodrigão. Uhum. Abu Dhabi, o Checo, ele segurou inimaginavelmente o Hamilton. O Hamilton também. Teve esse outro durante muito tempo. E o próprio rádio do Max é Checos a legend. Checos is a legend, por causa que, tipo assim, porque segurou o cara. Porque segurou o cara, assim, sei lá, por muito mais tempo, tá ligado? Uhum. E daí, então, tipo assim, a gente fica meio assim, cara, quando o maluco era um gênio quando te ajudava. Uhum. Que é isso, né? Isso, exatamente. E agora não é mais, tá ligado? Agora quando o cara... E daí, supostamente, Rodrigão, supostamente é porque é o seguinte, em Mônaco, corrida que o Pérez venceu, supostamente não, o Pérez ele bate e no Qualify 3, acabando com a sessão. E daí, ele fica com a pole. E daí, supostamente, o Verstappen... É essa a reclamação. O Verstappen ficou puto com isso, porque ele ficou em 3º lugar no final das contas, né? E daí ele ficou, tipo, indignado com isso, assim, que ele fez de propósito, blá, 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 blá. Cara, sabe? Vai ficar menos, né? Pistola com isso, irmão. Não, ele nem ficou na pole. Quem ficou na pole foi o Leclerc. Ele ficou em 3º e o Max em 4º. A pole foi do Leclerc. Então, tipo assim, o cara bateu na parada. Entendeu? E aí, sabe? Tipo, não sabe, entendeu?
Não faz sentido, né, cara? Sabe? Não faz sentido tu ficar tão puto, mesmo depois de tu ter ganho o grande prêmio, entendeu? Uhum. Tu já ganhou a porra Não, ganhou o campeonato. do né? campeonato. Exato, isso que eu quero dizer. Tu ganhou a porra do campeonato, irmão. Tu vai Ganhou ficar o puto com isso. campeonato, deu o campeonato pra equipe, que era uma coisa que a equipe buscava, né? Desde 2012? Não, Isso. 12, é. Então, 10 anos, né? A equipe não tinha campeonato, ele deu o campeonato pra equipe, né? E porra, meu, o cara que tá ali, o cara que é o parceiro dele, que ajuda há 2 anos ajudando o cara a ser campeão. E, cara, eu sinceramente, desculpa aí quem é fã do Verstappen e tudo mais, mas, meu, esse tipo de comportamento, assim, eu não consigo gostar de um cara que age assim, sabe? E Sim. aí, não, mas ele tem direito porque ele tava ganhando a corrida. Beleza? Então, quando é na outra situação, não exige que o outro deixe ele passar, né, cara? Então, não aceita isso, então, também, né? Não, E é um esquema que... vamos pedir pro outro abrir pra tu passar aí. Não quero aceitar porque quando for comigo eu não vou fazer, né? Sacanagem, Não, daí, né? e esse ano o Verstappen, eu acho que ultrapassou. O Checo aceitou, acho que umas 2 ordens da equipe para deixar o Verstappen. Ano passado a mesma coisa. Então, tipo, meu, sabe? E daí alguém comparou comigo, um amigo meu comparou comigo no privado, a situação do Rubinho e do Schumacher. Cara, mas o próprio Rubinho fala que depois que o Schumacher tinha o campeonato ganho, Sim, ele sim. sentia Que o carro dele ia mais. que a equipe trabalhava mais no carro dele e tipo, era dado para ele uma chance de vencer, Isso aí. ser competitivo de verdade, né? Isso não foi tipo em assim, uma nem 2 entrevistas que ele falou isso. o Michael já venceu, agora a gente pode, tipo, deixar os carros num pé mais de igualdade e tal. Então, que não era um negócio dito explicitamente, mas ele sentia isso, tá ligado? Sim, inclusive E ele nem comenta isso. assim, só abrindo um parênteses aí rapidão, o Rubinho comenta que no contrato dele não tinha nada que ele tinha que deixar vencer. Exatamente. Mas ele não sabe o que tinha no contrato do Schumacher. Exatamente. Lá, de repente, dizia que ele era o primeiro piloto, que a preferência seria sempre dele e tudo mais. Né? Mas, enfim, só um parênteses aí. Mas o engraçado dessa situação do Max com o Checo é que, meu, imagina a bosta de relação que a equipe vai estar. Porque a equipe pediu para ele disse, eu não vou. Daí ele largou no ventilador, não vou fazer, já falei para vocês minhas razões, não vou dar espaço para esse cara, não. Tal. Daí, porra, jogou publicamente a merda no ventilador e depois ele falou de novo no final da corrida. E daí, né, botou o Checo numa situação, e o Checo, como bom piloto de Fórmula 1, que é competitivo, por mais bosta que tu seja ter competitivo, até o Latifi é competitivo, entendeu? No sentido assim de quer vencer. O cara falou assim, porra, só mostra o verdadeiro caráter dele, porque ele recebeu uma ordem pro time, pro time, ele já é campeão, eu preciso dos pontos. Sabe, dos pontos, e então, tipo, porra, sabe, vocês vão vacilar por causa disso, tá ligado? Então, tipo assim, tá empatado, se a Ferrari fizer uma boa corrida, ele perde o segundo lugar, vale alguma coisa? Honestamente, vale porra nenhuma, mas pro piloto é importante, né? Óbvio, cara. Sabe? Então, não só pro piloto, né, cara, pra equipe, se tu for pra parar harmonia pra ver, da equipe, isso aí conta muitos pontos para a equipe, para conseguir patrocínio, para conseguir visibilidade e tudo mais, tu ter dos 2 pilotos como o primeiro e segundo no campeonato. Exatamente, cara. Então, e é louco assim, porque, tipo, por uma infantilidade, cara, o Verstappen tinha vencido todas as corridas da pausa até agora. Entendeu? Todas as corridas, sei lá, de agosto pra cá ele venceu. E daí ele não abriu mão de um 6º lugar. Cara, é incrível a capacidade da Red Bull de se fuder, tá ligado? É incrível a capacidade da... Tipo assim, a gente fala da Ferrari, mas, meu Deus, né? Sim, porque podia simplesmente vir uma ordem de cima lá do Horner lá e dizer, meu, deixa passar. Não, veio, né? Mas ele não quis ser, tipo isso. Sabe? Vamos para a próxima pauta, Rodrigão, vamos lá. Interlagos, Rodrigão. Honestamente, sem clubismo, é a melhor corrida da Fórmula 1 que existe, né? Melhor GP, sem dúvida nenhuma.
Não, eu sempre tinha dúvida para saber qual o meu GP favorito, mas não tem como eu não dizer que o meu GP favorito é Interlagos, tá ligado? Até quando eu corro nos joguinhos, eu corro melhor em Interlagos, tá ligado? Pô, que corrida, né, meu? Eu até tô. Eu confesso que eu botei aqui enquanto a gente tava conversando e tudo mais, eu botei o. Eu botei pra rever o lance do Hamilton com o Verstappen e na sequência entrou os melhores momentos da corrida, cara, e eu deixei rolando aqui, cara. Pô, meu, sei lá qual foi a última corrida esse ano que teve tantas. Não vou nem dizer disputas, tá? Teve tantos Sim. momentos assim, né? Teve várias situações nessa corrida aí, desde, enfim, o safety car no início, os caras se batendo, o toque do Hamilton e do Verstappen, que depois fez com que os dois tivessem que fazer uma corrida de recuperação o tempo todo. Exato. O A Ferrari o do Leclerc saindo e voltando como se fosse a Film Manager. Exatamente, cara. A gente comentou ainda eu e o Fanny, a gente assiste a corrida, quando os dois estão assistindo, a gente fica comentando no WhatsApp. E aí o Fanny falou, meu, que aquele acidente do Leclerc parecia Film Manager, né? O cara vai, bate no muro e tu diz, tá, acabou pra ele, né? Não, daqui a pouco tá ele no box lá trocando a asa e segue a vida. Cara, é incrível, assim, porque é o tipo de batida que sempre tira a Ferrari, assim, né? Pô, o cara deu de cara no muro, meu. É. E é o tipo de batida idiota que acontece no jogo, então por isso que é muito engraçado, assim, sabe? De cara não, mas foi uma batida. Foi uma batida forte. Ele deu uma rodada boa, deu uma rodada legal. Isso, e a colisão com o muro é quando o cara. Justamente quando o carro tá de frente pro muro, na rodada, que ele bate no muro. Exato. Então, que foi a sorte dele, pelo jeito, né? Pois é, né? Não E pegou nenhum quarto, eixo, não né? pegou. Não, se fosse de lado ali, tinha quebrado o eixo dianteiro ali, que é mais frágil. Ele não seguia. E foi uma baita corrida de recuperação dele também, né, cara? E o Norris estava fazendo uma baita corrida para a McLaren, né? Eu tenho a impressão de que era a melhor corrida que a McLaren tinha feito estaria fazendo no ano. Tava, se não me engano, quando tem o toque, ele estava em P4 ou estava disputando o P4 com. Eu acho que ele estava disputando o P4 com o Leclerc e o Norris se mantém na pista, né? Leva a punição, mas porra, aí a McLaren dá uma de como é que era aquele carro que sempre fumava? Antigamente dizia fumou a Minardi. Fumou a Minardi, né? Fumou a McLaren no final. E não conseguiu. Não conseguiu ir adiante a quantidade de DNF dessa corrida, 3, né? É super engraçado, porque o Magnussen larga em 7º, né? Ah, cara, o Magnussen, o que o Ricardo fez? E o Ricardo faz uma idiotice, erra o ponto de freada e leva o Magnussen. E é um toque trouxa, tá ligado? Porque é um toque nem é um toque tão forte. Sim, cara. O que me pareceu ali, tá? Aí vem a minha... Vou eu dar o meu pitaco aqui de quem pilota no virtual ali às vezes. Me parece que ele antecipou o ponto de freada e viu que tinha antecipado e deixou o carro rolar um pouco mais pra frente. E nisso aí o Magnussen tinha freado. E aí ele vai lá e dá só aquela empurradinha, ó, vai. E é um toque que os dois carros giram, né? E daí eu pensei, porra, esse toque não tem que dar DNF no cara, né? Não, exatamente isso, meu. E o pior é o azar do Magnussen, cara. Porra, o Magnussen, coitado do cara, né, meu? Tinha feito a pole, né? Na sprint. E largou numa posição interessante ali. Se não me engano, ele larga em 7º. Uma coisa assim. Largou em 7º, ele. 7º, isso. Eu já sabia que ele não ia conseguir se manter. Ele conseguiu se manter na frente na sprint durante um bom tempo ainda. Sim, das 20 voltas, umas 4 ele ficou na frente. Ele até o Verstappen ultrapassar ele foi rapidinho, mas depois, cara, foi meio que um por volta, assim, não foi a galera de bandão passando ele por cima. Isso, cara. Mas, enfim, só continuando o raciocínio. Pô, o Magnussen ele tirando leite de pedra com a Haas, né, e aí o Ricardo vem, dá o totó, beleza, roda, né? Pensei, tá, não, beleza, vamos rodar, vai passar o pelotão e eles voltam pra corrida, né? Porra, daí o Ricardo ainda tira o carro pro lado que o Magnussen tinha. O que eu vendo me deu a entender, né? Ele rodou e pra não ficar parado na pista, ele não ficou com o pé no freio, deixou o carro rolar pra ele sair da pista.
Só que aí o Ricardo foi pra aquele lado, né? E aí destruiu os dois carros, né, cara? Que merda. Daí fudeu. E aí o seguinte, né, E meu? o Pô, mais a gente sempre, engraçado a gente é sempre isso, né? falou que o Ricardo é um bom piloto e ele não. É estranho ver ele nessa situação com a McLaren, né? De não conseguir com a McLaren nada, porque talento ele tem, né? E aí o cara na penúltima corrida dele me faz isso, né, cara? Que Sabe, merda. tipo, porra, Rick, tu não quer focar na F1 mesmo, né? Me ajuda a te E daí, ajudar. sabe, tipo assim, cara, que bosta, né? Outro que tinha feito umas cagadas foi o Mick, mas recuperou, terminou em 13º, né? Sim, E o legal da Haas, assim, que é uma equipe bosta, tal, mas sim. o legal da Haas é porque, como o Gunter é uma pessoa muito carismática, né, que é o chefe da equipe, Sim. então toda vez que a Haas tá um pouquinho melhor, todas as redes sociais da Fórmula 1, tipo, valorizam isso pra caralho. Sim. Por causa que o Gunter, ele é um personagem, né? Tipo assim, ele Sim. tem as fotos com o barquinho, é o The Gunter Boat, né? Que é tipo assim, daí, ele vai precisar de um barco maior, porque, tipo assim, o cara era pole. E daí tem uma frase clássica do David Survive que é We look like a bunch of clowns. E daí os caras trocam por legends. E daí é tipo, nós parecemos um bando de lendas, tá ligado? Porque, tipo, pô, o Magnussen ela é pole, tá ligado? Então, tipo assim, é muito engraçado quando a Haas tá na frente, assim, porque porra, a Haas, ela lembra um pouco o que tem de melhor na Fórmula 1 no sistema do amadorismo garagista, essa coisa, Sim. sabe, de pouca gente, um trabalho Pouco recurso, se virando com o que tem. Exatamente, tipo, porque, tipo assim, por exemplo, para Mercedes, para Red Bull, a gente já falou isso antes, e para Ferrari, não faz diferença que posição do grid eles estão no campeonato de construtor, porque sempre vão ter dinheiro. Para Haas faz muita diferença, entendeu? Sabe, para Williams faz muita diferença, sabe? Para Alfa Romeo, mais ou menos, entendeu? Para McLaren faz muita diferença. Então, tipo assim, são equipes que o cara torce porque, meu, os caras precisam desses pontos, tá ligado? Que os caras precisam. E, meu, e daí. Sabe? A própria AlphaTauri que corre lá atrás não faz essa diferença porque não a faz, verba vem de cima, né? Isso, exatamente. Então, tipo assim, chega um momento do ano que não é mais interessante eles investir no carro, eles param de investir por causa que, meu, a verba vem de outras fontes, entendeu? Então, eles já começam a pensar no carro do próximo ano, assim. A própria Haas, ano passado, ela largou muito cedo o campeonato justamente para poder focar no carro desse ano, né? Porque ano passado eu acho que foi o pior ano da Haas, né? E esse ano eles. Eu acho que antes do meio do ano eles já tinham desistido do carro de 2021 para olhar para o carro de 2022. E esse ano o carro também não recebe grandes upgrades, tá ligado? Porque a equipe também não tem tanto dinheiro para fazer upgrades. E daí, assim, porque eu me lembro que em agosto, quando saem as notícias dos pacotes de atualização e quantos pacotes tinha, sei lá, a Mercedes tinha 6, Red Bull tinha 4, Ferrari tinha 3. Só que daí a Haas era a única equipe que não tinha pacote de atualização, tá ligado? Então é uma equipe, assim, que, meu, faz muita diferença. Então é meio triste, assim, tu ver numa equipe, não é uma corrida numa pista tão foda quanto é o Brasil, tu vê os caras, tipo, pô, sabe, é meio triste, assim, nesse sentido, fico meio decepcionado, assim, mas fico feliz, assim, pelo resultado geral da corrida, assim, falei que tem um colega meu de trabalho, o Nicolas, que foi, né, essa aí ficou no setor do dia e tal, e, meu, o cara tá até hoje embriagado pela essa corrida, né, porque não teve, é uma corrida que não valia nada e terminou de um jeito fantástico, assim, sabe? Então, tipo, não tem, é brilhante, foi brilhante. Parabéns para. Podia ter mais corridas, podia abrir a temporada e finalizar a temporada em Interlagos, Pô, cara, né? sabe que uma coisa que eu fiquei pensando, assim, eu fiquei pensando até justamente pra gente conversar aqui, né? Eu pensei, vou levar esse podcast uma viagem, assim. Tem tanta corrida chata durante o ano, né? A gente, pegando o gancho lá do outro podcast ali do Carreteiro de Copa, né? Quem não ouviu o início aí do programa, vai lá, procura lá o Carreteiro de Copa, que é outro projeto nosso, falando sobre Copa do Mundo. A gente falou no Carreteiro de Copa lá que a FIFA meio que vende a Copa do Mundo para o país que tem mais que é mais interessante para ela, né? E que paga e tudo mais, né? Faz de conta que escolhe, mas no fim das contas eles vendem, né?
E a Fórmula 1 é meio que isso, né, cara? Vende o GP, né, pros países que querem Sim, sediar e... Interlagos paga por tanto tempo, assim. Isso. E o próprio Estados Unidos agora está investindo muito, porque, enfim, é interesse da FIA, pegar o público americano e tudo mais. E aí, cara, a gente pega uns grandes prêmios tão fué, né? Tipo, Arábia Saudita, o Miami é chato pra caramba. É bonito, pô, tem até uma praia de mentirinha lá, mas Não é chato. bonito. Não é É chato. bonito, é um... É uma grande Miami, Disney com carros de Fórmula 1. cara, né? é a Disney sem a alegria de ter o Mickey, né? Isso, mas enfim, cara, a minha linha de raciocínio é isso, né, cara? Aí eu te pergunto, cara, pô, por que não faz 2 GP no Brasil, em Interlagos, né? Faz 2 GP em, sei lá, Silverstone, que é outra corrida massa. Não tem como ser ruim corrida em Silverstone, né? Faz 2 GP em Spa, que os caras estavam pensando em tirar Spa do calendário, meu. Olha a bobagem que os caras iam Tirar a fazer. espada do calendário é ridículo. E aí, vamos lá, cara, vamos pegar. Eu sei que é outro mundo isso que eu vou dar de exemplo, tá? Mas tem, é super, tem cara, categoria, tem categoria tipo do automobilismo aqui nacional do Brasil que corre duas vezes em um circuito, 2 vezes em outro, né, para fechar o campeonato. Claro, aí é porque tem a limitação da quantidade de circuitos no Brasil e tudo mais. Mas, porra, por que a Fórmula 1 não pode ir só nos melhores, né, cara? Não, Sim. tem que vender lá pros shake lá para fazer na Arábia Saudita lá. Não, tem que vender para os americanos lá porque eles querem pegar o público americano e fazer aquele GP de Miami lá, que é um saco, né? E, pô, podia ter 2 corridas nos GPs melhores, assim. Cara, Interlagos disparado, assim, é dos melhores, assim como Silverstone também sempre tem corridas boas, Spa geralmente tem corridas boas. Cara, super poderia ter o GP de São Paulo no lugar do GP da França. Pô, cara, é outro que é um... Pô, o Ricardo é saco, muito chato. cara. Cara, aquela pista, meu, ela é a pista tem mais variações no mundo, né? Mais possibilidades de variações, né? E, cara, que traçado chato, meu. É o pior traçado que tem, né? Que traçado o pior chato. traçado que tem. E outra, meu, eu odeio quando tem câmera on-board naquela pista, meu. Tu nunca sabe pra onde o cara porque vai. Tu nunca sabe onde é que é a curva, velho. Justamente essas variações aí, meu. Se tu não fica olhando onde é que tem um risquinho branco ali pra dizer onde é que tem que entrar ou não, tu não sabe, meu. Cara, é um GP chato pra caramba. Daí o que que é... Aí pega um GP desse da França, né? O que foi a notícia, o que foi o negócio do GP da França? A rodada do Leclerc lá. Exato. Né? Por quê? Porque não teve emoção o GP, cara. E aí tu pega os GPs assim, tipo esse, porra, esse aí de Interlagos foi o melhor desse ano. Tem assunto pra cacete, né? A gente tá pra trocar pro assunto do Abu Dhabi e não consegue porque é muito bom. Porque a gente quer ficar falando isso aí. Né? Por exemplo, assim, ó, o quarto GP, não, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, Emília-Romagna. O quinto GP é Miami. Uhum. Cara, sai de Emília-Romagna, vai pro quinto GP Brasil, depois vai para Miami, depois Espanha, super dá para fazer. Uhum. Você tá ligado? Super dá para fazer. Precisa o GP... mesmo da Áustria, eu acho chato, tá? Mas é que eles não vão tirar o Red Bull Ring. O da Hungria, acho chato também. Pô, cara, não vão tirar. Red Bull Ring eu acho que é legal, cara. Mas enfim, aí é gosto. Inclusive, depois eu vou abrir um parênteses, mas vai lá, segue aí. Não, eu até acho o Red Bull aceitável, eu gosto do formato dele. Mas o da Hungria não precisa, cara. O da Bélgica é legal, o da Holanda eu acho chato, mas eu entendo o motivo. A Itália tem 2 GP, né, mas tudo bem. A Rússia foi cancelada. Era um GP legal, o de Sochi. Não achava ruim. Uhum. Não achava ruim, não. Singapura, gosto. O Suzuka, não tem nem o que falar, né? O Circuito das Américas, aprendi a gostar. O do México, gosto, com ressalvas. O do Brasil, legenda, foda, pica pra caralho. E daí, finalmente, a gente chega no Yas Marina, que... Se tu botar já o vídeo do traçado, Rodrigão, não o bonitinho, a fotinho do traçado, esse é um traçado que foi modificado ano passado, né? Não é aquele Yas Marina que a gente conhece, assim,
de trás para frente, assim, né? Esse aqui a Mas gente só ainda... conhece por causa do F1 Clash, né? Isso, esse aí. E do F1 Manager agora. Isso, e o do F1 Manager. Porque o Yas Marina, o anterior, ele era um pouco diferente, Sim. né? Porque assim, ó, a minha lembrança do Yas Marina, qual é que é? É a do F1 2013, porque era o de circuito de teste então, que tu fazia. Então, sabe, eu achava fantástico. Sim. E acho um circuito fantástico. Eu gosto do retão que tem, diferente do retão de Miami. É um retão mais interessante, porque ele vem de uma curva. Igualmente, o do Miami vem com uma curva bem fechada ali e tal. Acho um circuito interessante. Não sei se tu acha um circuito interessante, Sim, mas sim, é um eu circuito gosto. que eu tenho carinho, pelo menos. Eu gosto as mudanças do antigo pro novo, tá? É justamente para deixar ele mais rápido. As duas principais mudanças ali é uma parte de baixa que tinha antes do retão Uhum. e que virou, tipo assim, Tinha um tem uma chicane reta. ali, né? Cara, era mais do que uma chicane, era uma chicane e Era um buzz stop. Tinha um buzz stop da Bélgica ao contrário ali. Parava todo mundo antes da reta, né? Porque Isso. era uma chicane e logo depois vinha um hairpin, né? Que é Que é essa curva. a curva aquela que é a tradução literal, né? O grampo de cabelo ali. Parece Sim. tu vem e tu volta depois no sentido contrário, né? E no final, depois do retão esse, que é onde tem o DRS, tem uma reta com uma leve curva, e no final, que agora esse final do trecho 2 aqui, eu tô falando, descrevendo um negócio esquecendo que tá na tela. No final do trecho 2, ele que é em azul, Uhum. onde começa o trecho amarelo, que é um curvão aberto. Isso aí antes era uma chicane com uma Sim. curva de 90 graus. Uhum. Então, cara, era mais travado ainda, sabe? Então essas são as duas principais mudanças assim do antigo para esse. E antes da reta dos boxes também, aquela curva ali teve uma alteração, ela era um ângulo inferior a 90 graus. Sim. Ela era bem mais fechada e aí deixaram ela mais amena. Tudo isso para deixar o circuito mais rápido, né? Não ficar aquela coisa travada, né? E eu gosto, cara, desses circuitos aí dos petrodólares aí, né? Se for Sim. contar a Arábia Saudita, o Yas Marina e que é o E as que abre o Marinas, campeonato. Bahrein. Bahrein, que abre o campeonato. É Bahrein que abre o campeonato? Bahrein, isso. Bahrein que abre o campeonato. Isso aí. Se for comparar esses caras aí, meu, Yas Marina eu acho muito melhor. Sim. Deixa eu te perguntar, tá vazando muitos latidos aqui, cara? Porque, Tá vazando alguma coisinha. cara, eu vou. Agora Então, parou. deixa eu resolver isso enquanto tu fala mais um pouquinho. 2 minutinhos eu volto. Só falando de Abu Dhabi, então, Abu Dhabi, a última dança de 2022, o circuito é o Yas Marina e, para quem não sabe, o maior vencedor é o patrão Lewis Hamilton, com 5 vitórias. A equipe que mais venceu foi a Mercedes e a segunda equipe que mais venceu é a Red Bull. Talvez o recorde que a Red Bull esteja buscando nesta pista é realmente uma vitória para igualar a Mercedes em quantidade de vitórias nesta pista, né? As equipes, elas são competitivas, elas têm sempre essa intenção, né, de competir entre elas, e poder competir entre elas é interessante no sentido de botar elas uma contra a outra. Então talvez o que a Red Bull esteja mirando para essa corrida é uma vitória para se empatar com a Mercedes, então, de equipe que mais venceu. E obviamente a Mercedes está procurando uma vitória para, primeiro, confirmar a sua 7ª vitória nesse GP, e quem sabe a 6ª vitória de Lewis Hamilton, sendo assim, de fato, o maior vencedor da pista. A pole position mais rápida é do Max Verstappen, com 1 minuto 22 segundos e 109 centésimos, obviamente no ano passado, porque é onde a pista fica mais rápida, e 1 minuto e 26, 103 centésimos durante a prova. Diferença de 4 segundos, então, quase precisamente 4 segundos,
entre a pole e a melhor volta em prova. Esta é Abu Dhabi. Rodrigo Azevedo. Sim. Tu tem algum palpite para essa corrida? Para essa... Pois é, cara. Eu sem me repetir, né? Sem querer me repetir, mas eu vou seguir naquele meu desejo de Mercedes confirmar aí o retorno dela, né? Uhum. Ferrari tentar tentar terminar o ano de uma forma digna, né? Sim. E para que ano que vem sim a gente tenha finalmente 3 equipes aí disputando a ponta, né? Que a promessa nesse ano era que acontecesse isso, né? Com Sim, a sim. Ferrari voltando das cinzas e tudo mais, e todo mundo imaginando que Red Bull e Mercedes iam manter a qualidade. No fim das contas foi só Red Bull sozinha. E, enfim, cara, seria legal também ver, enfim, uma boa corrida do Vettel, porque afinal de contas ele se aposenta aí, né? Eu Despedida do. gostaria de verdade de ver ele terminando bem assim, e por que não sonhar com um pódio, né, cara? Seria massa ver o Vettel subir no pódio de novo, né, na última corrida. Porque, enfim, é um piloto que eu admiro, eu gosto muito dele. E, e no mais, cara, é um encerramento de ano aí. Vai ter disputa, sim, porque tem 3 pilotos aí disputando o vice-campeonato, né? Uhum. E, e depois a gente vai chegar na tabela, tá? Mas Sainz foi passado pelas 2 Mercedes, É. né? É incrível, né? Incrível isso. Mas enfim, depois a gente fala de campeonato. E, enfim, cara, como eu falei, é uma pista que desde da última temporada ali ela ficou mais rápida, então Fórmula 1 não adianta, né, cara? Fórmula 1 é velocidade, né? Ficar fazendo aqueles trechos cheios de voltinha, como por exemplo o final lá do GP do México, lá quando entra no estádio, não Sim. faz muito sentido para mim em Fórmula 1, e acho que essas adaptações aí para esse circuito de Asa Marina foi muito bom nesse sentido. É isso aí. Acho que ficou uma boa adaptação também. Gosto. Eu vi aqui uma foto comparativa aqui para me lembrar e ficou bem mais rápido, com certeza. Isso é verdade. Rodrigão Azevedo, então. Eu ia falar um dado importante. Peraí. O dado importante desta pista é que o tempo de perda do pit lane é 20,5 segundos. Uhum. Então, esse é um fator importante, então, de pit lane. Gosto de dar esses dados de pit lane. E a gama de pneus é a mais dura, né? Do C3, C4 e C5. É isso. Tem 2 zonas de DRS, com uma reta principal entre as curvas 8 e 9. E é isso aí. Tem aqui uma média de aceleração plena de 75%, velocidade máxima 340 km por hora. Enfim, dado todas as estatísticas desta pista de Abu Dhabi, vamos para a nossa volta rápida, Rodrigão. A notícia principal do momento não é nenhuma novidade, Rodrigão, mas é a saída do Mick Schumacher. E aí sim uma surpresa. Confirmação da saída dele, né? Exatamente, confirmação da saída dele. Até então era só, enfim, promessas de saída. Isso. E a chegada então do Hülkenberg volta para a Fórmula 1 em 2023. Rodrigo Azevedo, primeiro vamos falar de Mick Schumacher. E aí, deixou a desejar? É justificada a saída dele da Fórmula 1? Pois é, cara, o Mick Schumacher eu acho que ele é um bom piloto, ele tá longe de ser um piloto ruim. E tem alguns pontos ali, né? Primeiro é que a gente estava falando antes das equipes que têm dinheiro e aquelas que não têm, né? E a Sim. Haas, como a gente disse, é uma equipe que não tem dinheiro. E assim como conta para eles a posição que eles vão ficar no campeonato, né? Conta muito para eles também o dinheiro que está entrando de patrocínio, né? A gente sabe que os pilotos hoje trazem esse patrocínio junto. E o Mick Schumacher perdeu o patrocínio da Ferrari, né? Acabou, enfim, o contrato que ele tinha lá como
como piloto Ferrari e tudo mais. E a Haas não tem o Mazepin, né, que Sim. botava uma grana para dentro também, né? Então precisa ter uma compensação aí de outra forma. Teve outro ponto também que em algum momento a Haas reclamou que o Mick Schumacher estava custando muito para eles, né? O Mick aí destruiu alguns carros no início do ano, né? E acho que acaba sendo um acúmulo de fatores, assim, sabe? Mas certamente não passa pela qualidade do piloto. Isso eu tenho convicção, assim, de que não é o ponto chave, assim, para tá não renovando o contrato com ele. E, cara, é um piloto que certamente, não estando na Fórmula 1, vai estar em alguma outra categoria aí grande do automobilismo e tudo mais. Não só pelo nome dele, porque eu imagino o quanto deve ser difícil para ele viver nessa sombra do nome do pai dele, né? E certamente ele não tá ali só por isso, né? Tu vê que tem qualidade, tu vê que ele é um piloto competente e tudo mais. Então é uma pena por isso, assim, né? Mas o que mais me surpreende é o Hülkenberg, né, pra vaga, né? E não algum outro talento aí vindo da Fórmula 2 ou alguma outra coisa assim. Não sei se o Hülkenberg conseguiu um patrocínio ali para voltar e tudo mais. Mas é o Hülkenberg eterno, né? Tá sempre lá, né? Se falta alguém, chama ele. É tipo o jogador reserva, aquele que é polivalente, né? Que joga em todas as posições possíveis e é sempre ele que entra, né? Fazendo um paralelo com o futebol aí. É engraçado esse negócio do Hülkenberg, porque o que deve fazer ele chegar para a Haas é o fato de ele destruir poucos carros, né? Uhum. o Mick tinha esse problema de que ele teve acidentes que destruíram carros, né? Uhum. E pelo menos dois nesse ano que eu me lembro agora. Né, no início do ano. Então, tipo assim, eu tô dando uma olhada na trajetória do Hülkenberg e tá, ele tira o carro algumas vezes da pista, mas não tem nada assim, tipo... A média dependendo de uma média... não é... Tem bastante DNF, mas não é... Então é uma média boa, mas ele me parece um cara mais... Eu acho que a Haas... Eu acho que a Haas está procurando um cara experiente e que não destrua carros, tá ligado? Entendeu? Por causa que elas já teve piloto, eles apostaram já em 2 pilotos novos e não deu certo. Uhum. Deu certo assim, tipo, deu pouco certo. Eles apostaram em 2 pilotos veteranos e a dupla Nico e Magnussen é a dupla mais vencedora da Haas, né? Uhum. Que foi 2018? 18. Eles não são fãs entre eles, né? Eles não são, tipo... Grandes amigos. Grandes amigos, tem uma tretinha entre eles ali, são pilotos veteranos, né? O Hülkenberg tem 35, o Magnussen tem 30, mas assim, cara, tipo assim, são pilotos confiáveis, é isso que eu quero dizer. Uhum. Mas não tem nada de brilhantismo neles. Claro. E no Magnussen até tem um brilhantismo a mais, assim, mas no Hülkenberg não tem não me parece ter um brilhantismo. Nem na época da Renault, que tinha um carro decente, pô, o Ricardo dirigiu esse carro e fez bons resultados. Sim, o Ricardo era o cara da Renault naquela época. Isso. Então, tipo, não, sabe, não me parece, assim, que, sei lá, eu acho que agora a Haas botou 2 pilotos, assim, tipo, normais, Uhum. que é para fazer Um feijão com arroz. para fazer um feijão com arroz e não ficar atrás da Williams, tá ligado? Sim. Cara, assim, até eu me perguntei, né, quando veio a confirmação e tudo mais, pensando, né, porque eu sabia que a gente ia falar isso no programa. O Hülkenberg, ele é um cara que ele é piloto de testes de várias equipes, né? Ele testa para mais de uma Pra ali, né? Aston Martin, ele fez Isso. quando o Vettel ficou com Covid, ele dirigiu pela Ah, é Aston Martin. verdade, ele chegou a pilotar, exatamente. E aí eu me pergunto, cara, se talvez não tenha. Aí sou eu totalmente imaginando, né? O que tem por trás disso, né? Eu me pergunto se talvez não tenha um interesse da Haas em um piloto que faça bem esse feedback
da pista e acerto e essa coisa toda, sabe? Porque, enfim, o Magnussen é o cara que a gente sabe que é o que entrega o trabalho ali de conseguir beliscar ponto de vez em quando, ir bem e tudo mais, a exemplo do que aconteceu no Brasil ali e tudo mais, né? E talvez o que eles estejam querendo é um segundo piloto, que não precisa ser tão bom quanto o Magnussen, mas que tenha esse feeling, consiga ajudar a desenvolver o carro, sabe? Mas é assim, ó, é 100% achismo. Tá? Eu não faço ideia se o Hülkenberg é esse cara, ou se ele tem esse conhecimento, mas é a única coisa que me faz pensar assim, cara, por que eles foram lá desenterrar o Hülkenberg e tiraram o cara quase da aposentadoria? Tá, mas espera aí, ele testa não só para Haas, ele testa para outros, ele chegou a fazer um grande prêmio na ausência do Vettel e tudo mais, então alguma coisa tem por trás aí, né? Então me pergunto se não é isso, né? E a Haas vem de um ano horrível, que foi ano passado, e esse ano ali voltando a ter alguma competência dentro da pista e tudo mais, né? Então, não sei, pode ser isso. Bom, perguntas, respostas só em 2023. Vamos agora para a nossa tabelinha de pilotos para encerrar este podcast. Lembrando que a corrida então da pista Yas Marina em Abu Dhabi rola às 10 da manhã no Brasil, passa na Band ou para quem tem a aplicação do F1 TV, assinantes da F1 TV. Certo, Rodrigão? Bom, ali ó, já temos a tabelinha para eu olhar e não temos muitas diferenças, exceto o Leclerc, que empatou com o Pérez, e daí os dois estão com 290, o Leclerc na frente por causa de um terceiro lugar. E o Hamilton passa o Carlos Sainz Jr. e deixa a Ferrari lá para baixo. O Hamilton com 240, o Carlos Sainz com 234 e o George Russell se aproximando cada vez mais do pelotão lá de cima, hein? Não teria condição de chegar aos 290, o George Russell, nem que se vencesse uma corrida e fizesse a volta mais rápida, né? Faria no máximo o 285, 280, então 291. Então só se der o DNF no Pérez e no Leclerc e ele vencer com a volta mais rápida para ele conseguir o segundo lugar. Pérez e Leclerc não podem pontuar e o Russell teria que ficar em primeiro para empatar. Né? Isso, com a volta mais rápida, daí conseguiria ultrapassar. Isso. Porque ele só tem uma vitória e daí ele teria 2 vitórias e ficaria em terceiro. Isso só que daí ele perde em quantidade de pódio, porque teria 9 e o Pérez 10, então ele precisa fazer a volta rápida para desencadear. Ou seja, muito difícil. Inclusive, tu falou que o desempate do Leclerc com o Pérez era por causa de um terceiro lugar, na verdade, por causa de uma vitória a mais, né? Não, por causa de uma vitória. São 3 vitórias, eu devo ter me confundido na frase. 2. Isso aí. E o Russell ficaria com 2 vitórias, então ele ficaria, supondo que Leclerc e Pérez não pontuassem e Russell vencesse, ele ainda assim ficaria em terceiro, porque não superaria as vitórias do Leclerc, né? Então teria que ainda assim fazer a volta mais rápida. Não, ele ainda ficaria em quarto, porque ele tem menos números de pódios que o Sérgio também. Sim, mas o primeiro critério é vitórias, né? Então, sim, na verdade, aí ele perderia em pódios. Perfeito. Perderia em pódios, ainda seguiria em quarto. Perfeito. Exatamente. Precisaria dessa volta rápida. E logo abaixo, ali em quinto, é aquilo que eu falei, né, cara? O Hamilton passou o Sainz, né? Com essa segunda posição do Hamilton aí nesse ano. Ele passa. E agora quem ficar na frente ganha entre os dois, né? Entre os dois. Isso aí. Tem um duelo entre os dois, né? Na verdade tem 6 pontos aí de diferença, então teria que fazer as contas ali, né? Não, uma posição só na frente. Mas é basicamente o que ficar na frente. Dependendo de como vai ser. E aí para trás não tem mais competição, né? O Ocon não busca o Norris e não temos o resto da tabela aqui porque a partir do 9º, né? É que daí é 34, exatamente. A pontuação é bem abaixo do... É briga de cachorro magro, né? Exatamente, é briga de cachorro mal alimentado. Indo, Rodrigão, para as equipes, talvez possa ser que surja uma briga interessante entre Mercedes e Ferrari, né? Pode ter a chance ainda de ultrapassar. E digo mais, se terminar nas mesmas posições do GP do Brasil, a Mercedes passa. Exatamente. Por causa que daí pontua, vamos dizer, se tem uma nova dobradinha da Mercedes,
É 25 mais 18, 15? Quanto é que é o segundo lugar colocado? Não lembro agora. Mas tenho quase enfim, certeza que é 18. daí dá 30 dá, sei lá, foda-se, é isso aí. Mas é a diferença plenamente alcançável. Se a Ferrari dá um DNF e a Mercedes termina no top 5, a chance de passagem é muito grande, Sim. sabe? Ó, Com os cara, dois carros. é 18. É 18, É 25, É- 18, 15, 12, 10. Isso. Então, a diferença, né? A Ferrari fez 25 pontos, os dois pilotos. Pois é. E a Mercedes, né? Teria daí 38 pontos. Então a diferença aí seria 18, que já. E não passa. Então teria que fazer mais um, porque a diferença hoje é de 19. Se terminar 1, 2 Mercedes e 3, 4 Ferrari, o Ferrari fica na frente. Já não dá, Mas se terminar, tipo... Não, mas como foi no Brasil, 1, 2, 3 e 5, também não dá, falta um ponto. Porque daí O Leclerc foi em quinto? o Leclerc ficou. Não, ficou em... Não, ficou em quarto, cara, desculpa, meu. Eu confundi aqui, o Leclerc ficou em quarto. Isso, Teria que ser o Leclerc, teria que ser um em sexto da Ferrari. Exatamente, para dar certo, para fechar essa situação. Enfim, essa é a disputa que tem. Acho que a Qualify de Abu Dhabi vai definir bastante as coisas, porque não é tão simples para ultrapassar em Abu Dhabi. Acho trabalhoso, assim, ultrapassar em Abu Dhabi. E, sei lá, tipo assim, ainda pode surgir algumas surpresas. Torcendo pelo melhor de Sebastian Vettel e torcendo pelo melhor, claro, sempre dele, Fernando Alonso, que fez uma ótima corrida no Brasil, a gente não falou, mas fez suas besteiras também, né? Mas enfim, esse assunto é para outro dia. Rodrigo Azevedo, esse então foi o Carreteiro Podcast. Segue todas as redes sociais do Carreteiro. Estamos em todas as plataformas. Também estamos no streaming do Google. E aqui na Arochinha, em Jogando Coisas EF. Lembrando, se você quer mandar um pix pra gente, canalcarreteiro@gmail.com. Entra o boleto pra gente, põe lá na descrição dizendo assim, ó, sou fã do Carreteiro F1. Ou quero pagar mais barbeiros para Rodrigo Azevedo para ser lindão no vídeo. Ou quero pagar um barbeiro para o Fanny para ser lindão no vídeo, porque eu só vou fazer barba em dezembro, que é quando entra o 13º. Ou quero pagar para que vocês tenham um cenário atrás de vocês. Isso, o cenário, para o nosso amigo Gabriel. Quarto, como o nosso sócio Gabriel Pinto diz que não quer fazer live conosco porque não temos cenário. Isso. Mas é isso aí, cara. Rodrigo, cogitei em comprar, assim, com força, aquele esqueminha que é só o circuito, tá ligado? De botar na parede, assim, de Interlagos, para botar aqui no meu background. Não aqui no meu background, mas aqui, né? Porque eu tenho um espaço que daria para botar. Então, porra. Deixa eu te dizer, Fanny, terei. Você é triplo. Você acha muito porque é o seguinte, ó, meu, ali atrás, eu sei que não interessa, mas ali atrás tá o meu simuladorzinho. Ó. Sim, Tá TV, né? Sabe como é que é, né? E aquela parede branca lá no fundo lá vai ter duas coisas. Vai ter o meu painel de Hot Wheels e vai ter um circuitinho com coisa boa. Aquele e tudo mais. Podemos rachar o frete! Olha aí. Enfim, Rodrigão. Podemos outro dia falar da coleção de Hot Wheels no início do programa. Hot Wheels é bom pra caralho também. Eu sou muito fã também. Mas o Rodrigão é um epau. O Rodrigão tem muito Hot Wheels. Enfim, Rodrigão, esse foi o Carreteiro Fórmula 1. É sempre um prazer trazer entretenimento para a nossa audiência com você. Até a próxima semana com o resultado já, com a última corrida de Abu Dhabi. E daí a gente já larga o calendário para a nossa audiência do que faremos nas férias da Fórmula 1. Certo? Um abraço e até mais. Tchau! Tchau!